Fala pessoal, tudo certo? Nicolas Cardoso na área, dando uma mudada no canal, fazendo uma coisa um pouco diferente. Vou falar aqui sobre um dos meus hobbies favoritos, caçador, gibizinho, HQ. Isso aqui é um petardo, como muitos dizem aí nas internets. É uma história que traz muita diversão, muita quebra de expectativa. É uma espécie de Monty Python dos anos 90, assim. Claro, né? Com um apelo mais adulto. Aqui nós temos Jorge Lucas, brilhante, Cláudio Ramírez, brilhantes, quadrinhos argentinos sendo quadrinhos argentinos, né? Que na minha opinião, junto com os italianos, estão no top. O que a gente pode esperar aqui, né? Puro suco dos anos 90, aquele espírito dos anos 90 que inclusive ultrapassa os próprios anos 90. Se tu gosta daquele jogo de tiro de tiozão, se tu curte desenho assim exagerado, anatomias exageradas, diálogos exagerados, quebra de expectativa nesses diálogos. Então o personagem daqui a pouco tá falando sobre uma coisa super trivial e coloca algo extremamente inesperado, assim, né? Que quebra a tua expectativa do próprio diálogo. Claro, né? Um gibi massa velha, ou seja, de novo, diversão, entretenimento. Porém, aqui tem muito do underground também. Aqui a gente vai achar, melhor, não vai achar o puritanismo, aquela coisa extremamente clean, limpa, esteticamente vazia do que muitas vezes o quadrinho mainstream vai trazer. Aqui nós não temos aquela pegada estéreo, sabe? Às vezes quando eu leio as revistinhas mais atuais de quadrinhos, eu percebo que tudo é meio limpo, assim. Então não há, o traço é sempre limpo, eles fazem uma higienização, não há sobras, não há ruído na obra. E vale a pena mostrar rapidamente alguma coisa, né? Há muito uso do que eu chamo de preto, né, a cor preta, chapada, ou seja, né, algo que se usa até mesmo hoje em dia muito em alguns mangás, mas aqui eu vejo que é uma escola artística que vem exatamente dos quadrinhos zines, né, dos fanzines, que é a escola desses autores. Né? Há também, como muito disso não se escrevia sem roteiro, há inclusive a mudança que nós podemos ver, né? Esses ruídos que eu falo, ó, é um exagero de às vezes de tinta, porém esse exagero ele se transforma num transbordamento da própria potência do quadro, né? Muitas vezes por causa desse exagero que te machuca os olhos, te permite te afastar às vezes da obra, tentar entender o que está acontecendo, tá sujo, tá não é mal acabado, mas sim pouco acabado, propositalmente pouco acabado. Me lembra muito alguma coisa que alguns italianos lançavam, o próprio Paciência fazia muito isso, né? Então, é muito bom. Claro, né? É uma coisa que eu acho legal é que vocês podem ver que o traço ele vai mudando. Às vezes fica um pouco mais cartunesco, né? Aqui um pouco mais cartunesco, às vezes fica menos cartunesco, às vezes fica mais real e texturizado. E isso eu vejo que é muito assim do que o autor estava afim de fazer. Porque o que me pegou assim dessa obra é que ela me parece algo realmente que a pessoa, que né, o autor se coloca, os autores se colocam como protagonistas de seu trabalho artístico. Se não tô afim de fazer muito esse enquadramento, se é uma coisa que eu não curto, se eu acho que não vai agregar muito, eu desenho de forma mais rápida, né? Uma coisa muito autoral nesse sentido. Se é uma arte, né, que, pô, isso aqui me deixa ouriçado, essa parte aqui é a parte que vai me deixar mais afim de fazer, né? Aí o cara demora nessa arte, fica ali aplicando, rebuscando de novo, sem dar muito acabamento. Então, fica a dica,
Caçador, editora Tai, editora Tai, Sagas, volume 1, tá aí com várias promoções na editora. Aqui ele vai encontrar grandes adversários, o próprio Diabo aparece como um adversário aqui, o Melkor, que é um adversário histórico também do Caçador, passa pelo Velho Oeste, e nós temos que lembrar que isso aqui foi o personagem, a série mais vendida dos anos 90 na Argentina. Se tu curte Doom, Doom, jogo, que é jogo de tiro de tiozão que eu falei, se tu curte metal, porque, né, Jorge Lucas metaleiro, se tu curte aqueles thrillers, aqueles filmes exagerados, gore, isso aqui, cara, é um prato cheio, é pura diversão e, claro, que eu acho que é o mais importante, sem o puritanismo do mainstream, certo? Valeu!